Ok, pessoal, estamos de volta. Essa é a quarta aula do segundo módulo de Java para concursos e nós vamos falar da classe String Builder, ou construtor de strings, né? Construtor de cadeias de caracteres. Vimos na aula anterior que as strings elas são imutáveis. Você cria um objeto, popula ele com uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres e morreu. Aquele objeto não pode ser modificado. Se você altera uma string, na verdade o que você faz é criar um novo objeto dentro da sua memória heap. Essa foi a decisão de design lá dos programadores da Sun, né, da que criou Java. Mas quando você precisa de uma string mutável que vai mudar, você utiliza a string builder. É a estratégia utilizada pelo programador. Então, só para não dizer que eu não li o slide, ó, cada operação em uma string significa um novo objeto como resultado. A gente viu isso. Alterou um caractere da string, a gente cria uma nova string. Se você vai manipular strings, você vai utilizar as classes string buffer ou string builder. Muito bem. E a única diferença entre elas é que a string buffer é sincronizada. Tudo que eu falar aqui, daqui para frente, para o string builder, também serve para o string buffer. Só que a única diferença entre elas é que a string buffer é sincronizada. Aí você, meu querido aluno, muito preocupado, vai me perguntar, professor, sincronizada? É, meu querido aluno, olha, a gente vai ver em threads, e não vai ser nesse segundo módulo, vai ser provavelmente no terceiro módulo, a gente vai ver que a gente pode utilizar threads em Java. O que são threads? Threads são processos, microprocessos, mini processos que correm em paralelo. Então você pode ter, abre aspas, vários programas rodando ao mesmo tempo dentro do seu processador ou dentro do seu conjunto de processadores, caso você esteja numa máquina multiprocessada. Isso é legal? É legal. Mas você passa a ter problemas de sincronia entre os processos, porque pode ser que um processo precise pegar um recurso que já está sendo utilizado por outro processo. Aí fica aquela briga. Para resolver esse problema, quando você tem recursos que são compartilhados, ou se você tem métodos que são compartilhados entre os processos e tal, você tem objetos compartilhados entre diversos processos, você utiliza a palavra reservada sincronize ou synchronize, que é para sincronizar aquele objeto, aquele método que você está utilizando, para que ele seja thread safe, ou seja, tranquilo para ser usado em thread. Então, a classe string buffer ela é tranquila, você pode utilizar ela em threads sem problema, é uma string sincronizada. Já o builder não, o string builder não é sincronizada. Então, se você está utilizando processos, está usando threads, você vai usar a string buffer. Se você não está utilizando threads, você vai usar o string builder. O que eu estou falando aqui, o que eu vou passar a falar para string builder, vale para string buffer. Isto posto, vamos à grande verdade. String Builder não cria novos objetos a cada manipulação. String Builder não é uma string. Você não cria novos objetos na memória. Vamos olhar essa figurinha aí. Eu estou concatenando uma String Builder. Então vamos ao nosso exemplo aí. Vocês estão vendo duas figurinhas. A Standard Concatenation, String Builder Concatenation. Eu peguei isso da internet, achei legal, autoexplicativo, legalzinho para a gente entender os conceitos. Standard Concatenation ou concatenação padrão é quando você está utilizando um string. E String Builder Concatenation é o que acontece quando a gente utiliza uma String Builder. Pois bem, no primeiro exemplo, na parte de cima, a gente está vendo um arquivo XML, um arquivo de texto, que foi transformado num objeto do tipo string, da classe string. Na hora que você quer adicionar pedaços de código, novos pedaços de texto, aquele XML, você passa a criar novos objetos na memória RAM. O que essa figura está representando é justamente isso. Ó. Você tem 5 objetos diferentes na memória RAM, e a diferença entre eles é aquela parte rachurada ali que foi adicionada ao texto, que foi adicionada à cadeia de caracteres. Isso é o que acontece quando a gente trabalha com string. A gente enche a memória RAM de novos objetos, à medida que você vai concatenando, vai usando o operador mais de concatenação. Já embaixo é o que acontece com o string builder ou string buffer, dá no mesmo. A diferença você já sabe que o buffer é sincronizado e o string builder não é. A gente tem um objeto
e esse objeto possui um buffer, um pedaço de memória RAM que está reservado para receber os resultados de todas as operações que possam ser feitas naquela string builder. Beleza? Então, ó, você tem um arquivo XML e nós tivemos 5 concatenações, 5 arinhas rastreadas, 5 sequencinhas de caracteres que foram adicionadas à sequência maior, ao string builder. Você não precisou criar novos objetos. O que acontece então é que o string builder ele reserva um pedaço da memória RAM relativamente grande para armazenar possíveis novas cadeias de caracteres que sejam adicionadas, acrescentadas àquela string original, aquela string builder original. Beleza? Essa é a ideia do string builder. Muito bem, vamos ver quais são os construtores da classe string builder. Como é que você cria um objeto da classe string builder? Usando o new e o construtor do lado. Você pode criar uma string vazia, sem adicionar nenhum parâmetro, e quando você não adiciona um parâmetro, isso quer dizer que a capacidade daquele string builder padrão é 16, e o que isso significa é que você vai ter, se você não diz o tamanho do string builder, a nossa máquina virtual Java, na hora que eu crio o objeto string builder, ele reserva 16 espaços na memória RAM para você colocar uma string, uma sequência de caracteres de até 16 caracteres. Se você precisar de mais, ou se você adicionar mais caracteres àquela sequência, automaticamente a máquina virtual Java vai trabalhar e vai alocar mais memória RAM para aquela string builder. Isso leva um custo computacional. Então, o ideal é que você crie suas string builders já com o tamanho mais ou menos certo do que você deseja. Outro construtor, ele recebe como parâmetro de entrada um char sequence. É um objeto que a gente não vai falar aqui nesse curso, mas ele também está lá na nossa JavaLang, que é uma sequência de caracteres. Beleza? É um objetozinho que guarda uma sequência de caracteres. Você também pode criar uma string builder modificando o tamanho padrão. É vazia, mas você pode criar essa string builder modificando o tamanho padrão. Você coloca um inteiro que vai representar a quantidade de caracteres que aquela string builder aguenta, que aquela string builder suporta. E finalmente, que é a forma mais comum, é você criar uma string builder a partir de uma string. Você já tem a string, você quer modificar a string, você quer modificar aquele objeto. Você cria um novo objeto na memória chamado string builder, e esse objeto vai ter a capacidade da string que foi utilizada como parâmetro de entrada. Beleza? Métodos da classe string builder. Você tem, vamos começar com 2 métodos básicos que você utiliza para saber qual é a capacidade da string builder e qual a quantidade de caracteres que já existem armazenados dentro da string builder. São ambos métodos públicos e são ambos métodos que retornam um número inteiro. O capacity ele vai retornar a quantidade de memória que foi reservada para a string builder, e o length vai retornar o tamanho da string que já está armazenada dentro da string builder. Então, capacity é um método que retorna a capacidade ou a quantidade máxima de caracteres antes que uma nova alocação de memória precise ocorrer. E o length retorna a quantidade de caracteres armazenados naquela string builder. Vamos usar um exemplo ali embaixo. Ó. Na linha 1 eu estou criando uma nova string builder. O nome dela é SB. Na verdade, o que eu estou criando aqui é uma variável de referência que aponta para uma classe, para um objeto da classe string builder. Lembre-se sempre disso. Está lá, o SB é uma variável de referência que vai apontar para quem? Para new string builder 40. Eu estou usando o construtor string builder com um inteiro, e esse inteiro vai representar o quê? A capacidade daquela string builder, a quantidade de caracteres que aquela string builder pode receber sem necessidade de uma nova alocação de memória para aquela string builder. Na linha 2 eu vejo qual é a capacidade, por meio do método capacity, isso aí vai retornar 40, ele retorna um inteiro, e como nós não colocamos nenhuma cadeia de caracteres dentro dessa string builder que acabou de ser criada, a SB, quando eu faço sb.length, eu recebo como retorno um inteiro zero. Beleza, eu tenho minha string builder. Eu criei ela vazia e eu quero adicionar uma string a ela. Eu quero colocar uma cadeia de caracteres dentro dela. Para isso eu vou utilizar o famosíssimo método append. E o que é que ele faz? Ele adiciona uma string S no final da string builder, da cadeia de caracteres que já existe na string builder,
e retorna uma string builder. Beleza? Ele é público, você pode utilizar isso sem nenhuma restrição. O retorno dele é uma classe, é um objeto da classe string builder e ele recebe como parâmetro de entrada a string s. Então, o que é que ele faz? Adiciona uma string ao término do string builder, do qual foi chamado o append. Vamos ao exemplo, legalzinho? Linha 1, string builder SB, criamos a variável de referência SB que aponta para uma string builder. E o string builder, sim, sem criei um objeto da classe string builder e a capacidade de armazenamento, sem a necessidade de mais alocação de memória, é 100. Na linha 2, eu peguei a string matrix e appendei e adicionei ao término da string que já existia o nome matrix, com um espaçozinho. Como ela está vazia, ela foi criada sem uma string, foi criada apenas com um inteiro como parâmetro de entrada, ela passa a armazenar matrix espaço. Na linha 3, eu estou dando um novo append, só que eu estou usando o inteiro. Então, veja que eu tenho aí uma sobrecarga, um overload de métodos. O append, eu nem falei, eu deveria ter falado, mas como não falei, vamos embora. O append, ele possui várias assinaturas. Você pode ter uma string, você pode passar um inteiro, um float, um double. Tudo isso você pode passar via append. E o que é que ele faz? Ele pega o valor daquilo que está sendo adicionado e pega a representação desse valor no formato string. É como ele chamasse o método valueOf. Lembra lá do valueOf do string? É como se ele fizesse, como se dentro dele tivesse o valueOf. Aí ele pega o resultado do valueOf e adiciona ao término da cadeia de caracteres que já existe no string builder. Então, quando na linha 3 eu faço sb.append2, ele vai adicionar ao término da string que está armazenada em SB a string 2. Então, nós vamos ter como resultado matrix 2. Beleza? Beleza. Nossa querida Java, ela permite que eu faça uma forma que você pode até pensar que eu estou usando algum tipo de recursão, nada disso não. Mas eu posso utilizar vários appends intercalados com ponto, com a sintaxe que está sendo apresentada na linha 4. Não sei se você consegue entender, mas vê só, quando eu faço sb.append matrix, eu tenho como retorno disso um string builder. Aí quando eu coloco lá no lado direito o append 2, eu estou colocando o append 2 na string builder que veio como retorno de sb.append matrix. Essa é a ideia. Por isso que eu posso colocar um append do lado do outro, usando o ponto. Insert. Eu tenho minha string, minha cadeia de caracteres lá dentro do string builder e quero colocar um pedacinho de texto, uma sequência de caracteres no meio dessa string builder. Para isso eu vou utilizar o método insert. O método insert, ele é público, ele retorna um string builder e ele precisa de dois parâmetros. Primeiro, um inteiro, que vai me dizer qual é o índice, qual é o ponto onde eu vou quebrar aquela string e vou inserir outra string no meio. E a string S, que é a string que eu vou inserir dentro da minha string builder. Daí o insert, pessoal, ele adiciona uma string na posição indicada por int, pelo inteiro que está lá como primeiro parâmetro. Vamos ver na prática. Na linha 1 eu estou criando uma string builder sb2 e estou dizendo que ela é um objeto da classe string builder com a capacidade de 100. Na linha 2 eu estou adicionando rova, a string rova a essa minha SB2. Então ela passa a ter 4 caracteres ROVA, o R está na posição 0, o O na posição 1, o V na 2 e o A na 3. Então, mas na verdade eu queria que tivesse a palavra prova. Eita, prova dentro da minha string builder SB2. Mas eu esqueci do P. Então eu preciso inserir dentro da minha string rova o P no começo para ter a string, a sequência de caracteres prova. Aí eu vou na linha 3, me lembrei que existe o método insert e inseri o P na posição 0. A string que estava lá foi automaticamente, levou um shift para a direita e o P entrou na posição 0 e o resultado da operação sb2.insert 0p é a string, é a cadeia de caracteres prova. Então é isso, pessoal. Eu acho que essa aula ficou um pouco menor, mas é que a gente vai entrar agora nas chamadas Java Wrappers.
Os envelopes Java, os envelopes que envolvem os tipos primitivos de Java, objetos que representam tipos primitivos de Java. Vamos dar uma pausa aqui rapidinha e na aula 5 a gente começa esse novo assunto, beleza? Um abraço, até a próxima.